Causos e histórias de Minas Gerais. História de hoje: o roubo da cabeça de Tiradentes. Professor Tibúrcio era um homem de hábitos simples, mas com uma curiosidade insaciável. Ele lecionava história em uma universidade em Belo Horizonte e sua especialidade era o período colonial brasileiro. No entanto, Tibúrcio guardava um segredo. Ele tinha o dom de viajar no tempo. Não era algo que ele pudesse controlar completamente, mas sabia que ao tocar objetos antigos em locais históricos, poderia ser transportado para o passado. Era um poder que ele usava com cuidado, pois sabia que mexer com o tempo poderia trazer consequências imprevisíveis. Naquele dia, Tibúrcio estava em Ouro Preto, mais precisamente no Museu da Inconfidência. Ele havia se interessado pela visita de Dom Pedro I à Vila Rica em 1831, um evento pouco documentado, mas que sabia ter sido marcado pela atenção. O imperador, neto de Dona Maria I, a rainha que ordenara a execução de Tiradentes, não era bem-vindo na cidade. A memória da Inconfidência Mineira ainda estava viva e os moradores não haviam esquecido a crueldade com que os inconfidentes foram punidos. Tibúrcio subiu as escadarias do museu, passando os dedos sobre os corrimões de pedra, sentindo a textura áspera e fria. Era ali que ele esperava se conectar ao passado. Fechou os olhos e concentrou-se imaginando a Vila Rica de 1831. De repente, uma sensação de vertigem o tomou, e quando abriu os olhos estava em um Ouro Preto diferente. As ruas eram as mesmas, mas o ar estava carregado de uma energia tensa. Ele viu uma comitiva se aproximando. Era Dom Pedro I, montado em um cavalo, cercado por soldados. O imperador parecia imponente, mas o olhar dos moradores era de desconfiança e até mesmo ódio. Vaias e murmúrios ecoavam pelas ruas estreitas. Tibúrcio acompanhou a cena, misturando-se à multidão. Sua atenção foi atraída por um velhinho sentado nas escadas do prédio que naquela época era a Câmara e a cadeia. O homem tinha um ar misterioso, com um manto simples que lembrava um hábito de monge. Tibúrcio aproximou-se e cumprimentou-o com um aceno. O velho respondeu com um gesto discreto, mas seus olhos brilharam de curiosidade. "Boa tarde, senhor", disse Tibúrcio, sentando-se ao lado do homem. "Parece que o imperador não é muito querido por aqui." "Dom Pedro é neto da rainha que mandou enforcar Tiradentes. Achas que os mineiros esqueceriam tão fácil?" respondeu ele com uma voz suave, mas carregada de emoção. Tibúrcio sentiu um arrepio. Aquela era a sua chance de aprender algo que nenhum livro contava. "O senhor parece conhecer bem essa história", disse ele, tentando puxar conversa. O velhinho olhou para ele como se medisse suas intenções. "Conheço mais do que gostaria. Eu estava aqui quando a cabeça de Tiradentes foi roubada." Tibúrcio regalou os olhos. "Você sabe quem roubou?" O velhinho sorriu enigmático. "Sei, mas alguns segredos devem ser guardados. Basta dizer que eles agiram por justiça, não por vingança. Um grupo de homens corajosos a roubou numa noite de tempestade. Eles não suportavam ver o símbolo da liberdade tratado como um troféu macabro." Antes que pudesse perguntar mais, o som de uma corneta ecoou na praça. A comitiva de Dom Pedro I estava se movendo novamente, e a multidão começou a se dispersar. O velhinho levantou-se lentamente. "É hora de eu ir", disse ele. "Mas lembre-se, professor, o passado não deve ser mudado, apenas compreendido." Tibúrcio ficou paralisado. Como ele sabia que ele era professor?
Quando se virou para perguntar, o velhinho já havia desaparecido. De repente, a sensação de vertigem o tomou novamente, e ele se viu de volta ao presente, sentado nas escadas do Museu da Inconfidência. Olhou ao redor como se esperasse ver o velhinho ali, mas só havia turistas e guias. Tiburcio não sabia se aquela experiência havia sido real ou um sonho, mas uma coisa era certa: o passado ainda guardava muitos segredos e ele estava mais determinado que nunca a desvendá-los. Ideia: Rogério Carvalho. História, edição e narração: Rosalie Henriques. Você gostou desse caos? Dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias.